Sob os seus pés, bem agora, enquanto você caminha pelas ruas românticas de Paris, existe uma outra cidade. Uma cidade silenciosa, escura e habitada por mais de 6 milhões de almas. Mas este não é um lugar de paz. Este é um labirinto de segredos, histórias macabras e mistérios que desafiam a nossa compreensão. Você se atreve a descer comigo até o Império dos Mortos? Bem-vindos ao canal Fatos Mirabolantes e hoje nós vamos explorar um dos lugares mais assustadores e fascinantes do mundo, as Catacumbas de Paris. Não estamos falando apenas de um amontoado de ossos antigos. Estamos falando de um lugar que guarda histórias de rituais secretos, desaparecimentos inexplicáveis e uma energia que muitos juram ser sobrenatural. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar por que este cemitério subterrâneo foi criado, as lendas urbanas mais aterrorizantes que o cercam e os eventos bizarros que aconteceram em seus túneis escuros. Prepare-se, porque a história que não te contaram na escola está prestes a ser revelada. Tudo começou no final do século XVIII. Paris estava enfrentando uma crise sanitária sem precedentes. Os cemitérios da cidade, como o famoso Cemitério dos Inocentes, estavam literalmente transbordando. Imagine o cenário: covas abertas, corpos se decompondo a céu aberto no meio da cidade, o cheiro da morte impregnando o ar e contaminando a água e os alimentos. A situação era tão grave que paredes de porões vizinhos chegavam a ceder sob a pressão dos corpos em decomposição. Era um problema de saúde pública de proporções épicas. A solução foi radical e, de certa forma, genial. As autoridades decidiram mover os restos mortais de milhões de parisienses para as antigas pedreiras de calcário que se estendiam por quilômetros sob a cidade. Essas pedreiras, que forneceram a pedra para construir grande parte de Paris, se tornariam o novo e último lar para gerações de mortos. A tarefa foi monumental. Por mais de 2 décadas, carroças e mais carroças, sempre à noite, transportavam ossos e crânios pelas ruas de Paris. Sacerdotes acompanhavam as procissões, cantando e realizando rituais para santificar os restos mortais em sua jornada final para o submundo parisiense. Ao entrar nas catacumbas hoje, a primeira coisa que você vê é uma inscrição sinistra acima da porta. Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort. Pare, aqui é o Império da Morte. Não é um exagero. Assim que você desce as escadas em espiral, a temperatura cai. O ar fica úmido e o silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos seus próprios passos e talvez pelo eco de algo mais. Os ossos não estão simplesmente empilhados. Eles foram arranjados de forma artística e macabra por Louis Etienne et Ricard de Thury, o inspetor responsável pela consolidação das pedreiras. Ele viu o potencial de transformar aquele caos de ossos em um mausoléu monumental. Paredes de tíbias e fêmures são intercaladas com fileiras de crânios, criando padrões geométricos. Há até mesmo estruturas feitas inteiramente de ossos, como um pilar conhecido como o barril, feito de crânios e tíbias. É uma visão que provoca um misto de fascínio e horror. Você está andando por corredores ladeados pelos restos de pessoas que viveram, amaram, sonharam e morreram séculos atrás. Poetas, revolucionários, nobres e plebeus, todos misturados em um anonimato eterno. Mas a parte oficial das catacumbas, aberta ao público, é apenas a ponta do iceberg. Estima-se que existam mais de 300 quilômetros de túneis, e a grande maioria é ilegal e extremamente perigosa de se explorar. É nessa rede proibida que os segredos mais perturbadores realmente se escondem. Esses túneis não mapeados são conhecidos como Le Carrière e são frequentados por grupos conhecidos como cataphiles. São exploradores urbanos que conhecem as entradas secretas espalhadas por Paris.
bueiros, porões, estações de metrô abandonadas e passam horas, às vezes dias, explorando o submundo. Eles criaram uma cultura própria, com mapas desenhados à mão, regras de conduta e um profundo respeito pelo local. Mas nem todos que descem têm intenções tão puras. Relatos de festas rave ilegais, rituais de sociedades secretas e até mesmo atividades criminosas são comuns. Em 2004, a polícia descobriu um cinema completo, totalmente equipado, em uma das cavernas subterrâneas, com eletricidade roubada da rede da cidade, um bar e um restaurante. Quando voltaram para investigar, tudo havia desaparecido, deixando apenas um bilhete que dizia: "Não tentem nos encontrar". A atmosfera opressiva e a escuridão total dos túneis não oficiais alimentam inúmeras lendas urbanas. A mais famosa é a de Philibert Aspert, um porteiro que supostamente se perdeu nos túneis em 1793, enquanto procurava uma adega secreta de um convento. Seu corpo só foi encontrado 11 anos depois, a poucos metros de uma saída, identificado pela chave do hospital onde trabalhava. Sua história serve como um aviso sombrio para todos que se atrevem a entrar nos labirintos proibidos. Mas será que ele foi o único? Quantas pessoas teriam entrado nesses túneis e simplesmente nunca mais voltaram, seus corpos perdidos para sempre na escuridão, para um dia se tornarem parte da própria parede de ossos? E aqui chegamos a um ponto que me deixa realmente intrigado e quero saber a sua opinião. Com um lugar tão carregado de morte e história, muitos visitantes e catafiles relatam experiências paranormais. Vozes sussurrantes no escuro, a sensação de ser tocado por mãos invisíveis, sombras que se movem no canto do olho e figuras fantasmagóricas que aparecem e desaparecem. Em 2000, um vídeo encontrado em uma câmera abandonada nas profundezas das catacumbas se tornou viral. Ele mostra um homem explorando os túneis que parece ficar cada vez mais angustiado e desorientado. Ele começa a correr, a câmera tremendo violentamente, enquanto seus suspiros de pânico ecoam. O vídeo termina abruptamente, quando ele deixa a câmera cair no chão. Ninguém sabe quem ele era ou o que aconteceu com ele. O que ele viu que o deixou tão apavorado? Isso me leva a uma pergunta polêmica para vocês. Vocês acreditam que um lugar com os restos mortais de 6 milhões de pessoas pode reter algum tipo de energia residual ou consciência? As histórias de fantasmas nas catacumbas são apenas fruto da imaginação sugestionada pela escuridão e pelo ambiente macabro. Ou há realmente almas inquietas vagando por aqueles corredores? Deixem a sua teoria aqui nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Além das lendas e do paranormal, as catacumbas também foram palco de eventos históricos reais e igualmente sombrios. Durante a Segunda Guerra Mundial, a resistência francesa usou a rede de túneis como esconderijo e base de operações, bem debaixo do nariz dos ocupantes nazistas. Inclusive, um quartel-general da resistência, liderado por Henri Roll Tanguy, foi estabelecido a poucos metros de um bunker nazista, também construído no subsolo. Eles operavam em um silêncio mortal, sabendo que seus inimigos estavam a poucos metros de distância, separados apenas por alguns metros de rocha e ossos. Imagine a tensão de planejar a libertação de Paris, cercado pelos mortos e pelos vivos inimigos. Em anos mais recentes, o fascínio pelas catacumbas só cresceu. Em 2017, 2 adolescentes se perderam nos túneis proibidos e passaram 3 dias na escuridão total, sofrendo de hipotermia, antes de serem encontrados por uma equipe de resgate com cães farejadores. A experiência foi tão traumática que eles precisaram de tratamento hospitalar imediato. Este incidente reforçou o quão perigoso é o labirinto parisiense. Não é um parque de diversões, é um túmulo. As catacumbas de Paris são, portanto, muito mais do que uma atração turística.
Elas são um monumento à fragilidade da vida e à engenhosidade humana diante da crise. São um arquivo sombrio da história de Paris, um submundo que espelha a Cidade da Luz de uma forma macabra e fascinante. Cada crânio, cada fêmur, pertenceu a alguém com uma história, agora perdida no tempo, mas cuja presença física contribui para uma das instalações de arte mais grandiosas e aterrorizantes do mundo. É um lugar que nos força a confrontar nossa própria mortalidade, a pensar sobre o que resta de nós quando partimos. Para a maioria, são apenas ossos, mas para aqueles que olham mais de perto, são 6 milhões de histórias esperando para serem ouvidas no silêncio do Império da Morte. E aí, gostou de desvendar esses segredos perturbadores comigo? A história está cheia de cantos escuros e fascinantes como este. E nosso objetivo aqui no canal é iluminá-los para vocês. Se você curtiu essa viagem ao submundo de Paris, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque a nossa próxima investigação histórica já está sendo preparada e eu garanto que você não vai querer ficar de fora. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.